Meus irmãos, talvez essa seja a Páscoa mais triste da história da igreja recente. Uma Páscoa sem comunhão, uma Páscoa onde não podemos nem celebrar a ceia. Certamente as igrejas que estão fazendo concessões, diminuindo a própria seriedade do sacramento, fazendo de forma virtual, isto sem dúvida mostra também a situação da igreja atual. Uma igreja que se adapta ao mundo, uma igreja que perdeu a seriedade, uma igreja que transforma o culto, transforma as coisas de Deus nas facilidades dos homens. Então, realmente é uma Páscoa para lamentar. Embora isso não deva diminuir no nosso coração a alegria daquilo que Deus fez por nós. Sabemos que a verdadeira alegria não se opõe à tristeza. Podemos estar chorando de tristeza, mas felizes, porque sabemos que Cristo está no nosso coração, que temos vida eterna, a paz no nosso coração. Portanto, alegria e tristeza, elas convivem na vida do crente e sempre vão conviver nessa terra. Portanto, estamos tristes, mas também felizes na presença de Deus. Nesse espírito de louvor, de adoração a Deus, abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 15, vamos ler os versos 1 a 19. Êxodo capítulo 15, a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, e Yahvé é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre.
porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Meus irmãos, este é o primeiro salmo que temos nas Escrituras, o primeiro cântico, o primeiro registro de uma música cantada em louvor a Deus. E ela é cantada exatamente como resultado da Páscoa, como resultado da libertação do povo. Quando o povo passa com pés enxutos pelo Mar Vermelho, então o povo olha e percebe que o Egito definitivamente ficou para trás. Estes atos portentosos de Deus serviram para mostrar ao próprio povo quem era o único Deus verdadeiro. As referências que vemos neste cântico de Moisés, todas elas falam de Deus recorrendo ao seu nome Yahvé, com todas as letras em maiúsculo da palavra Senhor. O que mostra uma referência ao pacto, uma referência ao Deus que havia chamado Moisés e dito: eu libertarei o povo do Egito. Moisés canta a esse Deus que revelou o seu nome, que se apresentou, que se abriu para um relacionamento profundo com o povo. Moisés canta a ele, mostrando que a maior potência da sua época foi humilhada a ponto dos povos ao redor ficarem com medo. Quem é este povo que humilhou o Egito? Quem é o Deus deste povo que deu a eles vitória sobre uma nação que ninguém conseguia vencer na época? Sem dúvida foi um cartão de visita de Deus para o mundo. Não apenas para os israelitas, para os egípcios que jamais esqueceram a passagem dos hebreus por ali, e também para todos os povos da época. Os atos de Deus em favor do seu povo causam temor e tremor também no meio dos homens. Deus mostra o seu poder na vida do seu povo, e é algo que nós jamais devemos nos esquecer. O poder de Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, este Deus está a favor do povo a quem Ele mesmo escolheu. A cada um de nós, eleitos de Deus antes da fundação do mundo, Deus está a nosso favor. Entendendo que não é a nossa vontade, Deus está a nosso favor se nós estamos no centro da vontade dEle. Ele nos abençoa sim. Nós comemoramos neste final de semana a morte e ressurreição de Cristo. A morte na sexta-feira, a ressurreição na primeira hora, no raiar do primeiro dia dessa semana, de hoje. Então, o fato fundamental da fé cristã, a morte e ressurreição de Cristo, a data magna do calendário cristão, está sendo hoje proclamada, lembrada, e adoramos a Deus especialmente por esse fato nesse dia. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração. Tu és o único Deus verdadeiro que mostrou pelo teu próprio poder, por tua mão, ó Deus, sobre os povos, mostrou, ó Deus, a realidade do Senhor e a tua soberania sobre tudo e todos. E nós, ó Deus, te louvamos, porque o Senhor nasceu como um de nós, o Senhor venceu, ó Deus, o cativeiro do pecado e da morte, e o Senhor nos concedeu vida eterna, tudo isso em Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a jamais esquecermos deste fato fundamental. Nós temos vivido uma religião tão secular, nós nos esquecemos do Senhor durante o dia, nós fazemos as coisas que nos apetecem, as coisas que queremos, mas, ó Deus, dificilmente nos lembramos de buscar a tua face durante o dia, de fazer as coisas para o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia e resgata o teu povo. Opera de novo, ó Deus, um resgate, livrando agora desse cativeiro do secularismo. Tem misericórdia, ó Deus, do teu povo.
que aqueles que verdadeiramente te conhecem mostrem isso, ó Deus, por palavras, por atos. Que seja, ó Deus, o testemunho de Cristo, aquilo de mais importante na vida dos teus filhos. Que nós não tenhamos medo dessa sociedade, não tenhamos medo do que eles podem fazer, de nos expor a alguma vergonha, mas aquilo que para eles é vergonha, para nós é bênção. Crermos em Cristo, como Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, que nós assim creiamos. Não fiquemos envergonhados quando expostos como pessoas retrógradas, medievais, pessoas que acreditam em mitos, como diz a sociedade, mas que nós, ó Deus, nos enchamos de santa satisfação por crermos de fato e vivermos a realidade do Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão e abençoa-nos, ó Deus, durante todo o ato deste culto, que mesmo, ó Deus, nesta forma diferente, desta forma até mesmo imprópria, mas aquilo que se pode fazer nesse momento, que o Senhor se digne em abençoar a cada um de nós, os que estão em casa, aqueles que estão aqui presentes, que todos sejamos assim abençoados por Ti. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o hino de número 18, Deus os antigos. Vamos cantar que o mesmo poder que nós vemos no Êxodo, vemos na vida dos patriarcas, é o mesmo poder que opera em nós. Regi
continuidade, meus irmãos, ao nosso culto, abramos agora no Salmo de número 90, único salmo escrito por Moisés que temos nas Escrituras, iniciando aí o livro 4 dos 5 livros dos judeus. Salmo 90, diz assim a Escritura: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo de Moisés, muito interessante, ele faz uma distinção clara entre a existência de Deus e a existência humana. Embora nós chamemos a salvação de vida eterna, não é uma ideia temporal, mas uma ideia essencial. Eternidade é onde Deus vive. A vida eterna, portanto, é uma vida com Deus, por isso chamada vida eterna. Mas não é eterna no sentido temporal, porque eterno é aquilo que nunca foi criado, não tem começo nem fim. E a nossa vida, ela foi criada, todos nós nascemos. A nossa vida, do ponto de vista temporal, é infinita, mas não eterna. Quando se diz vida eterna, portanto, se fala da vida com Deus para todo sempre. A vida na presença do eterno, que é Deus. E nós vemos essa distinção no Salmo, quando a vida de Deus, como se pudéssemos chamar assim, é descrita como de eternidade a eternidade. Deus é eterno. Não há mais do que uma eternidade, mas para dar uma ideia de sequência, para que caiba na mente humana, para que até mesmo possa ser comparado com aquilo que Moisés está escrevendo sobre o homem no texto, então ele fala de eternidade a eternidade. Deus é eterno, Deus não passa. No entanto, os homens são descritos como de geração em geração. Os homens passam. As gerações humanas se sucedem, mas reconhecem e buscam no mesmo Deus as mesmas bênçãos, o mesmo socorro, a mesma salvação de geração em geração. Essa é a beleza deste salmo, em mostrar o Deus sempiterno, que está sempre presente com aqueles que o buscam. Os homens são arrastados pela torrente do tempo. Nós estamos numa enxurrada. Aqueles com medo da velhice e coisas tais tentam se segurar em algum galho na enxurrada, mas não conseguem. O tempo nos arrasta.
Mas o tempo não é nosso inimigo, ele é nosso aliado, porque ele traz a morte, e isso significa a glória. Nós não devemos evitar a ideia do tempo, pelo contrário, quanto mais rápido ele passar, mais cedo estaremos com Cristo, mais cedo experimentaremos a glória. É certo que o tempo nos colocará diante do tribunal de Cristo. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Não confundamos as coisas, como se nós tivéssemos em nós mesmos aptidão, direito para esta salvação. É Deus que nos concede em Cristo. A vida eterna está garantida. Devemos com responsabilidade viver cada dia de nossa vida. Os cabelos brancos ou a falta deles deveria nos levar à sabedoria, a experimentar a passagem dos anos, a passagem do tempo como o amadurecimento. O crente é aquele que olha para as suas próprias rugas, lembrando das bênçãos de Deus. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente. E isso porque a nossa vida ainda se dá debaixo da ira de Deus. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera segundo o temor que te é devido? Deus não está irado contra nós, seu povo, mas nós vivemos no mundo debaixo da ira de Deus. Portanto, ainda convivemos com o pecado, convivemos com os efeitos do pecado que são por si mesmo extremamente danosos. E é por isso que nesta vida, com o passar do tempo, o passar dos anos, esta deve ser a nossa súplica a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não há desculpa para um crente que não amadurece. O tempo é a ocasião do seu amadurecimento. Ele deve viver e conviver com Deus, para que veja em cada experiência diária um crescimento, edificação, amadurecimento. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que possamos trilhar os caminhos de justiça durante todo o dia, para que nós tenhamos em Deus toda a fonte, o recurso, o alicerce para viver o dia. Mas são dias de aflição, dias de adversidade. Mas exatamente nesses dias, como esses que nós estamos vivendo, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Nunca se vê mais claramente as obras ou a glória de Deus do que nos momentos de adversidade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Pedir a Deus que nos faça efetivos, que aquilo que nós fazemos, que é para a glória de Deus, este é o objetivo de um crente, seja assim confirmado na mente e na vontade do Senhor. Nós não somos aqueles que fazemos o que nós queremos e pedimos e assim pedimos a chancela de Deus. Nós somos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, para que não precise de chancela alguma. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Todos nós temos pecado. Vamos pedir a Ele que mais uma vez renove em nós a consciência do perdão. Oremos. Senhor nosso Deus, a nossa vida passa. Todos aqueles, ó Deus, que já colecionaram algumas décadas, são capazes de olhar para trás e perceber, ó Deus, como o tempo passa rápido. Como o corpo, ó Deus, mostra o peso dos anos, mostra que ele não é capaz de suportá-los. Ó Deus,
graças te damos porque a fraqueza do corpo mostra que o Senhor transformou a morte no caminho da vida eterna para aqueles que creem em Cristo. Esse corpo precisa ser devolvido à terra e refeito em um padrão de incorruptibilidade para que viva eternamente contigo. E o tempo, ó Deus, o tempo é o nosso aliado. O tempo faz passar esta vida miserável, esta vida que na verdade é uma subsistência, não é uma vida de fato, não foi isso que o Senhor criou perfeito, santo. Esta vida passa, e com ela, ó Deus, passam os nossos pecados, para que nós finalmente alcancemos no Senhor, na tua graça, a vida eterna na ressurreição final. Ressurreição, ó Deus, que nós comemoramos hoje de forma toda especial, porque marca, ó Deus, o dia da ressurreição do nosso Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, para que nós olhemos sempre para a ressurreição e tentemos, ó Deus, viver o máximo possível dela já no presente, como nos exorta o apóstolo Paulo. Que nós vivamos, portanto, com responsabilidade e que, ao colecionarmos os anos e as décadas, isso faça de nós pessoas sábias na tua presença, pessoas crescidas, pessoas que se desenvolvem no saber das Escrituras, nas experiências contigo. Ó Deus, abençoa o teu povo e perdoa-nos. Perdoa-nos todas as vezes que fracassamos, que falhamos, todas as vezes, ó Deus, que vivemos ensimesmados, buscando a nós e a nossa própria glória. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Desperta o teu povo. Rogamos, ó Deus, um avivamento. Rogamos, ó Deus, que o teu povo finalmente acorde deste mundanismo que tem se permitido, que o teu Santo Espírito provoque isso. Quem sabe, ó Deus, esta ocasião de pandemia seja um recurso que o Senhor está utilizando para despertar o teu povo. Ó Deus, faça isso, nós te rogamos, para a tua glória e também, sem dúvida, porque ansiamos a tua bênção. Mais uma vez te pedimos, perdoa-nos. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Entoemos o hino de número 49, sempre vencendo. Este é o tempo que nós geralmente contribuímos com dízimos e ofertas. E lembro os irmãos da necessidade de estar fazendo isso. As contas da igreja estão disponíveis para que os irmãos depositem seus dízimos e ofertas, para que a igreja continue a saudar com as suas responsabilidades, a cumprir com as suas responsabilidades. Assim, entoemos o hino de número 49, sempre vencendo. Soberano,
vassalos, seus e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas voltar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que servem junto ao Senhor. Meus irmãos, nesse momento nós vamos orar agradecendo os dízimos e ofertas que têm sido depositados nas contas da igreja. Vamos também orar pelos enfermos, por aqueles que têm sofrido com o coronavírus, enfermados, mas também por outros com outras enfermidades. Orar pelas grávidas, por todos os que estão expostos a condições de doenças, especialmente pelo coronavírus. Vamos também nos lembrar de orar pelas missões e os missionários, lembrando que muitos deles estão passando por dificuldades por causa da alta do dólar, o que fez com que os recursos que fossem mandados para o exterior caíssem bastante. Certamente também a onda de desemprego que já tem começado e que é um dos desdobramentos terríveis do coronavírus e que precisa ser urgentemente considerado, também já tem afetado as próprias contribuições que são dadas. Lembrar de orar por esses irmãos também que estão sendo afetados de uma forma secundária pelo coronavírus, pelo desemprego, pelas dificuldades de sustento. Vamos também orar por nossa nação, pedir que Deus tenha misericórdia do governo, um governo que se mostra inescrupuloso em vários sentidos, em algumas esferas, alguns os governantes, ao politizarem a questão e desconsiderarem o próprio povo. Vamos orar também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pedir que Deus abençoe a mesa do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, as igrejas locais, para que sejam sérias, sábias, para que saibam enfrentar a dificuldade com perseverança e paz e não com pânico. Vamos orar ao Senhor nesse momento por esses temas. Curvemos nossas frontes, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos de todo o coração pela ocasião do culto, pela Páscoa, Deus, pela morte e ressurreição de Cristo. E neste momento também te damos graças pelos dízimos e ofertas que os irmãos têm depositado nas contas da igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça multiplicar esses recursos, para que a igreja consiga sempre saldar, ó Deus, com os seus compromissos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os irmãos quanto à questão dos empregos que já têm sido afetados. Que o Senhor, ó Deus, dê sempre o sustento e que o Senhor ajude a tua igreja, ó Deus, a socorrer aqueles que necessitam, para que nós saibamos dividir o que temos. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfrentando a enfermidade, o coronavírus e outras moléstias. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que a tua graça esteja sobre todos, que haja paz no coração e que esperem sempre no Senhor e na tua vontade, reconhecendo nela sempre que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe os missionários, os perseguidos, pessoas que têm, ó Deus, devotado a vida ao Senhor para pregar o Evangelho de Cristo em lugares inóspitos. Lugares, ó Deus, que às vezes, embora já bastante organizados e com muitos recursos, também perderam, ó Deus, o senso de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance aqueles que estão em necessidade, os missionários que tiveram seus recursos, ó Deus, severamente diminuídos, que tiveram, ó Deus, até mesmo desistência de contribuições.
Tem misericórdia, ó Deus, e sustenta os teus filhos, aqueles que estão em países de poucos recursos, não apenas estão expostos, ó Deus, ao coronavírus e a outras enfermidades, mas também vem o povo sofrer com isso. Tem misericórdia, ó Deus, fortalece, abençoa. Também rogamos, ó Deus, que abençoes o governo de nosso país, que haja sabedoria, que haja, ó Deus, compromisso com a verdade, com o bem. Sabemos que há, ó Deus, políticos que são inescrupulosos, demoníacos, que agem, ó Deus, pensando em si próprios e no benefício pessoal tão somente. Tem misericórdia, ó Deus. Queremos ver a tua mão ser sentida no governo desse país, dirigindo, ó Deus, fazendo aquilo que é necessário ser feito para louvor de tua glória. Pedimos, ó Deus, que abençoes grandemente o Supremo Concílio de nossa igreja, reverendo Roberto Brasileiro, a mesa diretiva e cada igreja local, que as igrejas presbiterianas sejam, ó Deus, igrejas fiéis, igrejas que mostrem, ó Deus, a diferença que Cristo faz na vida de um crente verdadeiro, especialmente nas ocasiões de crise. Que haja paz, que haja compromisso com a tua palavra. Que aqueles que morrerem, ó Deus, deem testemunho, mostrem a paz que excede todo entendimento, que sejam amparados pelo Senhor, a força que vem de ti, o Espírito que habita o coração de cada filho teu. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Alcança as famílias enlutadas e aquelas que estão enfrentando carestia. Nós oramos, agradecidos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Leiamos os versos 26, Êxodo, capítulo 12. Leiamos os versos 28 e 29. Êxodo, capítulo 12, versos 26 e 27. Êxodo 12, versos 26 e 27, diz assim: Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos nos dirigir a Deus em uma oração. Senhor nosso Deus, chegou a hora da exposição da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito seja o pregador. Que o Senhor, ó Deus, assim fale ao nosso coração e à nossa mente, aplicando, ó Deus, a tua palavra, tornando-a clara, para que nós, ó Deus, sejamos resgatados do mundanismo, do secularismo, que tem cada vez mais tomado conta de sua igreja. Ó Deus, dá seriedade ao teu povo e abençoa. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós temos todo o ambiente das pragas, temos toda a história da vocação de Moisés, de Arão, para ir até o Egito e para pregar a Faraó a ordem de Deus de libertar o seu povo. Nós vemos que as pragas foram atitudes de Deus, deliberadas, para humilhar os deuses e os governantes do Egito, para humilhar a religião egípcia, para humilhar os sacerdotes, os mágicos, que queriam iludir o povo, iludir os próprios egípcios através de encantamentos. As pragas claramente são cumulativas, elas vão como que aumentando. No verso 1 do capítulo 11, quando vemos o termo praga ser ali referido, é a única vez que ele aparece nesse contexto, e ele tem o sentido de um golpe.
Esta 10ª praga, quando anunciada, ela foi um verdadeiro golpe no Egito. É como se Deus dissesse: eu vou nocautear o Egito. Essa 10ª praga vai derrubá-lo. As pragas vão se intensificando até que no final o golpe é fatal. É como aquilo que Salomão diz em Provérbios: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Exatamente isso descreve a postura de Faraó e do Egito diante das pragas. As pragas foram se intensificando em tragédia, até que a 10ª praga manifesta toda a tragédia acumulada desde a primeira praga. As pragas foram então juízo antecipados de Deus aos egípcios, e é muito importante, meus irmãos, entendermos isso. Não confundamos as coisas. Na vida de um ímpio, todo sofrimento é juízo de Deus. Simples assim. Não há sofrimento na vida de um ímpio, portanto, na própria sociedade, que não seja juízo. Todos estes sofrimentos é como Deus mostrando ao ímpio: veja o que está preparado para você. Este sofrimento que você tem aqui é como se fosse um tiragosto, uma degustação do inferno que te espera. Apenas para o crente o sofrimento tem aspecto positivo, ou como provação, ou como correção. Mas o ímpio, ele está cego para Deus. Ainda que Deus derrame todos os juízos possíveis à humanidade, não haverá conversão alguma. Jamais se arrependerá para a salvação. O máximo que pode fazer é como os ninivitas diante das acusações e do juízo anunciado por Jonas, mudar temporalmente, por algum momento, o seu procedimento. Mas não há qualquer conversão nisso. O mundo não vai se lembrar mais de Deus por causa disso. No entanto, enquanto nesta terra o juízo de Deus tem um aspecto de oportunidade, e nisto, e apenas nisso, podemos dizer que há alguma misericórdia nesse sofrimento, mas a oportunidade de algo que jamais acontecerá por ele mesmo. O ímpio jamais poderá aproveitar essa oportunidade de pensar em Deus, se o próprio Deus não tocar e convencer e converter o seu coração. Isso, meus irmãos, já havia sido dito pelo Senhor a Abraão, lá em Gênesis 15, versos 13 em diante. Veja: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Reparem, meus irmãos, que nesse texto, o tempo do cativeiro do Egito foi tempo dado aos amorreus, os cananeus, para que repensassem as suas más obras, para que considerassem as abominações que praticavam, a fim de que os atos de Deus, para expulsá-los dali, fossem explicitamente reconhecidos como justos no devido momento. A intenção de Deus não foi converter os cananeus, porque se Deus quisesse fazer isso, ele faria. Mas foi mostrar que mesmo dando a oportunidade aos homens ímpios, eles não se arrependem, não é isso que eles querem. E quando chega o juízo de Deus, o juízo se manifesta sobremaneira justo. Foi o mesmo princípio utilizado aqui. Embora os cananeus, os amorreus, não estivessem ainda sofrendo o juízo de Deus, a invasão do povo e a conquista da terra seria a forma de Deus exercer juízo sobre os cananeus. Quando isso finalmente aconteceu para os cananeus, não havia mais oportunidade de arrependimento. No caso dos egípcios, cada praga
representou um golpe mais severo, até o momento que foram nocauteados, como nós já falamos, com a 10ª praga. Era juízo, não misericórdia, embora mesmo juízos antecipatórios, dados assim aos ímpios, tenham alguma parcela dessa misericórdia. Por quê? Porque representam ainda um tempo. É um sofrimento que recai sobre eles, e que sim é para eles, representa para eles uma oportunidade, mas uma oportunidade que na cegueira deles, na maldade e na impiedade, eles jamais poderão usufruir de fato. É só o toque do Espírito Santo que pode converter. A oportunidade e o tempo apenas colocam em relevo, então, a justiça dos atos de Deus. Eles não queriam se arrepender das suas más obras, e por isso não se arrependeram. Isso pode ser visto, meus irmãos, de forma vívida, quando nós vemos aqui no contexto, no verso 10 ainda do capítulo 11, a referência a Deus endurecer o coração de Faraó. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Grande confusão esta afirmação tem causado no meio evangélico, que aliás é recorrente, essa afirmação é recorrente no ambiente da doação, do despejo dessas 10 pragas. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas será que é exatamente assim que as Escrituras apresentam? Vimos aqui no verso 10 do capítulo 11 que é colocado exatamente assim. Mas e nos demais casos? Em relação à primeira praga, em 7:21, é dito que o coração de Faraó se endureceu. Na segunda praga, Faraó mantém seu coração endurecido, em 8:15. Na terceira, o coração de Faraó se endurece, 8:19. Na quarta, é dito que Faraó endureceu seu coração. Vejam, Faraó endureceu seu coração, em 8:31. Na quinta, é dito que o coração de Faraó se endureceu, em 9:7. E na sexta, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, 9:12. Na sétima, afirma que Faraó tinha o coração endurecido, 9:35. Na oitava, Deus endurece o coração de Faraó, 10:20. Na nona, Deus endurece o coração de Faraó, 10:27. E na décima, como já foi dito, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Meus irmãos, reparem então que é nítido que às vezes é o coração de Faraó que se endurece, outras vezes Faraó endurece o seu coração, outras vezes Deus endureceu o coração de Faraó. Por que então nós vemos essa diferença de sujeitos? Porque uma hora é o coração de Faraó, outra hora é o Faraó, outra hora é Deus que endurece? Porque, meus irmãos, nas Escrituras, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas o homem, livre para refletir o que está em seu coração, é então responsável por tudo o que ele faz, totalmente responsável por suas obras. Ah, mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Será que é isso mesmo que nós devemos entender nessa afirmação? Será que então a responsabilidade é de Deus? A alma de um ímpio está morta desde o seu nascimento. Ele está em trevas, só vê e só deseja o pecado. Entendemos, meus irmãos, que pecado não é apenas um ato visto pelos homens como errado, como matar alguém ou roubar alguém, mas pecado tem um sentido que está no cerne de todas essas atitudes e que amplia o leque, então, de tudo que é pecado, que é viver para si mesmo. É roubar a glória de Deus e atribuir a si mesmo. Então percebam, todas as vezes que até mesmo essas supostas obras boas, de bondade ou de misericórdia que o ímpio pratica,
ele visa ao praticá-las o seu próprio engrandecimento, ele o faz para a sua própria satisfação, não são feitas para Deus. Mesmo tais expressões reconhecidas na sociedade como bondade, são vistas por Deus como atos pecaminosos, porque não são feitas para Ele, são feitas para a glória daquele que as pratica. Portanto, quando nós vemos o endurecimento do coração de Faraó, isso foi, na verdade, liberdade. Deus concedeu a Faraó a liberdade para materializar ainda mais a sua impiedade. É o que está acontecendo. Sabemos que por sua graça comum, o Senhor refreia a maldade que o ser humano tem capacidade de realizar. O ser humano pode produzir muito mais maldade do que nós comumente vemos. Caso contrário, se o homem pudesse então materializar, explicitar toda a maldade de seu coração, a humanidade seria extinta. Meus irmãos, há na alma do homem a mesma disposição para o mal que há no diabo, a mesma soberba, o mesmo egocentrismo, a mesma autodivinização. Eis aí o conceito de homem-diabo. Na queda, o homem abandonou o referencial divino. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ainda é, embora distorcida ou torcida pelo pecado, mas ele abandona aquilo de onde ele é refletido, que é Deus. E ele então se alia e se identifica com o diabo, que se revolta contra Deus. Como o corpo se tornou mortal na queda, mas a alma permanece imortal. Se Deus permitisse o exercício de todo o mal que o homem pode realizar, pode produzir, não sobreviveria um único ser humano no planeta. Então, Deus refreia a maldade do coração humano, para que o homem não se extinga a si mesmo, para que haja condições, ainda que mínimas, em alguns lugares de sociedade. Todavia, por vezes, Deus permite que alguns homens mostrem mais claramente o que está no coração humano, como foi o caso de Faraó aqui no Egito, como foi o caso de Hitler, como é o caso de alguns dos nossos governantes hoje, que demoniacamente mostram uma maldade ao pensar em si mesmos e não no povo, e outros que praticam crimes hediondos. Por vezes vemos alguns atos que não nos enojam apenas, nos assustam em perceber que um ser humano é capaz de fazer aquilo. Assim, meus irmãos, o endurecimento do coração de Faraó foi simplesmente Deus tirar o pé do freio da maldade do seu coração, do coração de Faraó. Mesmo vendo toda a desgraça, veja, e as pragas, o sofrimento do Egito, algo que até mesmo se assemelha um pouco ao nosso contexto, isso não foi suficiente. Faraó estava bem suprido, bem suprido. Então, por que pensar no povo? A sua soberba, o seu orgulho se exacerbaram. Meus irmãos, eu não vejo uma única pessoa que defenda o isolamento total que não tenha um nível de vida razoável. Faraó olhava apenas para a sua condição, como ele propriamente não estava sendo diretamente afetado pela praga, então o seu coração apenas fortaleceu a soberba, fortaleceu o seu orgulho, não cedeu à ordem de Deus para deixar ir o seu povo. Ele não se curvaria diante de ninguém, ele era um reconhecido Deus do Egito, o faraó era divinizado. Reparem, meus irmãos, a impiedade geralmente reage contra qualquer ordem, ela não se dobra, ela não aceita a sujeição. Ao invés de ceder, a soberba se torna ainda mais exaltada. Há ainda maior revolta
diante de qualquer imposição, diante de qualquer ordem. Deus simplesmente deixa Faraó então manifestar a maldade própria de seu coração. E reparem que era isso que Faraó queria. Deus não o forçou a isso. Assim o Senhor vai afrouxando as amarras e deixando praga após praga, a dureza do coração de Faraó ir aumentando, a sua impiedade ser manifesta cada vez maior, a sua soberba e a sua arrogância. Deus não está obrigado a reter a maldade de ninguém. Isso Ele faz por graça e misericórdia todas as vezes que Ele assim quiser. Desde o início, Faraó se considerava divino. Desde o início, sua disposição natural jamais seria deixar ir o povo. Nunca. Então, Deus simplesmente permite que ele manifeste todo o seu empenho nisso, em tentar concretizar aquilo que pretendia. Reparem, meus irmãos, como de uma forma bela, de uma forma inigualável, a soberania de Deus coincide com a liberdade da ação humana. Deus não forçou o coração de Faraó a fazer alguma coisa que Faraó não queria. Pelo contrário, Deus deixou que Faraó fizesse o que ele queria até o extremo. Deus é soberano sobre todos os acontecimentos e o homem responsável pelos seus atos. E assim, de uma forma inexplicável, sempre, em cada ocasião, o exercício da livre ação humana, ao expressar, ao materializar o que está em seu coração, sempre cumprirá o propósito pré-determinado de Deus. Nunca haverá maior exemplo disso do que o de Judas, que quis vender Jesus Cristo, era o seu desejo, mas ao fazer isso, ele estava cumprindo algo que havia pré-determinado, que Deus havia pré-determinado. A livre vontade do homem em expressar a sua impiedade sempre coincide com os decretos eternos de Deus. O homem, agindo em sua liberdade de ação, cumpre aquilo que Deus pré-ordenou. A mente humana não consegue equacionar essas duas verdades. Somos pequenos demais. Mas esta é a segurança que as Escrituras nos passam. Deus é soberano, mesmo o homem sendo livre para materializar a maldade de seu coração. Dessa forma, o Egito seria humilhado. A paga para a extrema arrogância, para a grande altivez de Faraó, é a exposição à humilhação. Por isso o Egito seria despojado. Israel levaria o despojo do Egito. Isso já havia sido dito a Moisés. Anteriormente, nós vemos Deus dizer: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Lá no capítulo 3, no ambiente da sarça ardente, ainda nos versos 21 e 22. O propósito de Deus era saquear o Egito, era fazer com que o Egito desse riquezas para o povo. Eles não sairiam de mãos vazias. Foram expulsos. É interessante. Antes mesmo da 10ª praga, a terra estava em trevas. Antecipando até mesmo o ambiente da cruz, houve trevas sobre toda a terra quando Jesus morreu. A morte dos primogênitos se liga diretamente à morte do unigênito Filho de Deus, como nosso representante. Os primogênitos do Egito representavam a própria nação, nós vamos ver isso. Deus ordenou ao povo então que pedisse objetos de ouro e prata ao povo egípcio e foi atendido. Após a 10ª praga, eles não sairiam simplesmente do Egito. O que o verso 1 do capítulo 11 nos diz, eles seriam expulsos do Egito.
O Egito não mais suportaria os israelitas ali, assim como muitas vezes o mundo não suporta o povo de Deus. O golpe seria de tamanha intensidade que Faraó mandaria embora o povo, os expulsaria. A Páscoa foi estabelecida então para livrar os israelitas da 10ª praga. Vejam que coisa interessante. A Páscoa, ela não está ligada diretamente à libertação, mas a Páscoa foi ordenada para livrar os primogênitos dos israelitas da morte. E foi esta morte, a 10ª praga, que trouxe a libertação, e não a Páscoa. Curiosamente, meus irmãos, diferente das pragas anteriores, que a maioria delas, os israelitas não foram atingidos, nessa 10ª praga, Deus diz que se não for a Páscoa, se não for o sacrifício, então os primogênitos dos hebreus também morrerão. A expressão hebraica, que é traduzida por Páscoa em nossas Bíblias, geralmente é melhor entendida pela expressão inglesa Passover, passar por cima. O anjo destruidor passaria por cima das casas em que visse o sangue do sacrifício pintado nos umbrais da porta. É como se o sangue impedisse que o anjo da morte entrasse na casa. Aquela casa estava liberta, marcada pelo sangue, e a morte não tinha domínio sobre ela. Que coisa bela! A morte dos primogênitos já havia sido anunciada a Moisés também, ainda quando estava saindo lá da sua casa com Jetro, lá em Midian, quando estava vindo para o Egito, Deus já havia lhe dito: digo-te, pois, era para dizer para Faraó, digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Isso antes de chegar no Egito. Portanto, meus irmãos, Moisés já sabia qual seria o desfecho das pragas. Ele sabia que à medida que Faraó fosse mostrando toda a sua impiedade e renunciando à oferta de Deus, aquilo que ele já sabia, a morte dos primogênitos, seria o desdobramento inevitável. Tematicamente, isso já estava anunciado na primeira praga. Quando o Egito viu as águas do Nilo se transformar em sangue, estava anunciado ali o resultado das pragas. A primeira praga se liga à última, haverá sangue. De igual forma, as serpentes devoradas pelo bordão de Moisés também anunciavam que haveria morte. Deus, meus irmãos, retribui com justiça a morte de tantos hebreus no trabalho escravo. Quantos naqueles 400 anos não morreram por causa da escravidão? Não só isso, Deus também retribuiu aos egípcios a morte dos recém-nascidos que Faraó ordenava. Como sentido geral, a Páscoa simboliza então o livramento da morte, da condenação eterna. A ligação com Cristo, ela é auto-evidente por causa do cordeiro ou cabrito que era sacrificado sem defeito de 1 ano, sem qualquer mancha, comido sem quebrar qualquer osso, que se cumpre aquilo que se vê em Cristo quando suas pernas não são quebradas. Isso já estava previsto na própria cerimônia pascal. Também pelo sangue que evitou a morte, pela caminhada de 3 dias que o povo precisava fazer para sacrificar no deserto para Deus, conforme é sistematicamente dito a Faraó. Embora o judeu comemore simplesmente a libertação do povo do Egito na Páscoa, o cristão celebra a salvação, celebra a vitória sobre a morte. A Páscoa foi estabelecida para isso. A sobrevivência dos primogênitos era representativa
Todos os israelitas mereciam morrer, assim como todos os egípcios. O salário do pecado é a morte, todos mereciam. Por que Deus não destruiu o Egito como fez com Sodoma e Gomorra, por exemplo? Poderia tê-lo feito. É certo que o Egito foi originalmente lugar de acolhida. Quando o povo chegou lá, ele foi bem recebido. E o Egito foi o berço do povo de Deus. O povo de Deus, o judeu, ele é africano. Ele foi moldado e crescido no Egito, norte da África, no Maghrebe. No entanto, todo pecador merece a condenação. Por que apenas os primogênitos do Egito morreram? Por que isso? Porque, meus irmãos, todos estavam representados neles. Todos. No capítulo 13, versos 1 e 2, vejam, disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Vejam como que Deus toma para si o primogênito, e o primogênito é a figura do próprio povo. Todos nós, como eleitos de Deus, somos primogênitos. Vejam o que está em 4:22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Nós, como povo de Deus, como Israel de Deus, somos o primogênito de Deus. Lembre-se que a primogenitura não estava ligada diretamente, até mesmo apenas ao primeiro nascido. Ela poderia ser transferida. E no caso dos patriarcas, em todos eles isso aconteceu. O primogênito de Abraão, era Ismael. Embora Deus não tivesse ordenado isso, o primeiro filho de Abraão era Ismael. Mas Deus elegeu Isaque. Assim também, quando nós vemos os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, Esaú era o primogênito, mas Deus escolheu Jacó. Dos filhos de Jacó, Rúben era o primogênito, mas Deus escolheu José. A primogenitura era algo dado por Deus. Nós recebemos a primogenitura. Nós somos o primogênito de Deus, diz a Escritura. E é por isso que Deus envia também o seu primogênito, na verdade o seu unigênito, o único gerado como representante de todo o povo. E vejam, nós recebemos da herança deste unigênito. Nós somos co-herdeiros, participantes de tudo aquilo que Cristo recebeu. Nós temos acesso, portanto, à primogenitura de Jesus Cristo como unigênito de Deus. Somos todos primogênitos, não no nascimento, mas na dignidade, juntamente com Jesus Cristo. Meus irmãos, que bênção maravilhosa é essa? Nós não podemos perder ou deixar perder o brilho do que significa isto. Isto foi tão marcante em Israel que Deus determinou que o calendário passasse a ser regido por esse fato. O mês da Páscoa passou a ser o primeiro mês do calendário hebreu. A história de Israel e o seu fundamento se iniciam na Páscoa, naquilo que Deus estabeleceu para livrar o povo. Vejam, não livrar apenas do Egito, mas na representação dos primogênitos, livrou todos os israelitas da morte. Assim como hoje, na representação de Jesus Cristo, o unigênito de Deus, todos nós somos libertos da morte, consagrados a Deus e também herdeiros de todas as bênçãos do unigênito Filho do Senhor. Pensemos na grandeza disso, pensemos na importância disso. Isso tem que ser basilar, tem que ser fundamental à nossa vida. Não devemos nos alegrar em Deus simplesmente por causa das bênçãos materiais e buscá-las em Deus. Nós devemos rejubilar constantemente diante do Senhor ao lembrarmos que Deus nos fez seu primogênito, nos fez Israel, nos deu a herança de Cristo. E isso, meus irmãos, não tem preço.
de fato é um bem incomparável. Se nós tivermos isso em mente, a nossa vida será outra. Viveremos para Deus com gratidão, não por imposição. Os mandamentos para nós não serão penosos, serão prazerosos. Essa será a diferença de perspectiva fundamental de um crente verdadeiro, que faz tudo para a glória de Deus, não por imposição, mas por culto e adoração, ao entender o que é a Páscoa, ao entender o que Deus fez por nós, ao nos dar toda a herança do seu primogênito, do seu unigênito Filho. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, vamos entoar o hino de número 266, Rude Cruz. Vamos cantar a realidade da cruz que nos trouxe salvação eterna. Hino de número 266. Oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado.
daremos início à escola dominical através de outros meios midiáticos. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela Páscoa de Jesus Cristo. Graças te damos porque o Senhor fez por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nós, ó Deus, não temos condição de manter a nossa vida tão frágil, vida que um vírus que nós nem podemos enxergar é capaz de matar. Ó Deus, que isso nos humilhe, que essa pandemia sirva para mostrar ao teu povo e quem sabe, em certa medida também aos ímpios, a fragilidade da humanidade. Uma humanidade que se apresenta como Deus de si mesma, uma humanidade que acha que pode fazer o seu destino, uma humanidade, ó Deus, que vive de costas para o Senhor e de frente para o diabo. Tem misericórdia, ó Deus, e abençoa o teu povo, para que nós não imitemos os ímpios em nada do seu procedimento, que nós tenhamos prazer apenas na santidade, na pureza que procedem do Senhor, do relacionamento contigo, aprendida nas tuas santas escrituras. Recebe o nosso louvor, ó Deus, e a nossa gratidão por causa de Cristo, o fato fundamental, a base, ó Deus, de nossa fé, a ressurreição que é a própria salvação. Recebe nosso louvor e nossa gratidão e ajuda-nos a viver a Páscoa dia após dia, jamais, ó Deus, perdendo o brilho do fato de que nós somos primogênito do Senhor, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, teu unigênito. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Como aviso, apenas reforçar que a escola dominical terá início agora, as classes cada uma com o seu professor, através do Zoom ou de outros meios que o professor achou melhor ou necessário. Lembrar que os nossos trabalhos semanais estão ocorrendo normalmente, também transmitidos por mídia. Na quarta-feira o estudo bíblico, na quinta-feira a reunião de oração. E reforçar que a nossa ceia está suspensa até que possamos nos reunir e celebrá-la como as Escrituras exigem. E que seja isto, meus irmãos, algo que aumente o nosso clamor a Deus, para que nos dê as condições para isso o mais rápido possível. Então faça cada um a sua parte, busque a Deus. Fique tranquilo, em paz na presença do Senhor e esteja disposto a ajudar aqueles que necessitam. Que Deus abençoe a todos.